que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. Briguei por liberdade, eu falei, eu quero poder falar isso no programa. Liberdade 100% não existe, mas você pode sempre ter mais liberdade num lugar do que no outro. Eu nunca tive meu foco no dinheiro, cara. Por isso que eu fiz muitas loucuras na minha vida e muitas deram certo. Eu saí de Santo André, eu tinha um empreguinho, comecei a fazer comédia, porque era o que eu gostava de fazer. Depois me acharam fazendo stand-up. Fui parar no CQC, com 1 ano, 2 anos de CQC, a Record veio me chamar para ir para a Rede Record trabalhar. E o que eles iam me oferecer para eu sair de repórter do CQC e trabalhar na Rede Record era muito mais do que eu ganho hoje no SBT. E eu não quis. Porque eu estava mais de olho no que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. Porque o que eu queria fazer, que era um talk show, eles queriam que eu fizesse outra coisa lá dentro. Mas eu ia ganhar mais do que hoje. E aí, quando veio a oferta do SBT para eu ir com o meu talk show para lá, a Band me ofereceu como salário mais do que eu ganho hoje no SBT, o dobro. E eu também não quis ficar. Mas eu quis, ao invés de dinheiro, escolher caminhos que me dessem mais liberdades. Eu negociei liberdades, não dinheiro. Quando eu vou pro SBT, eu negocio liberdades que hoje é padrão da casa, porque na Band, por exemplo, eu queria que o The Noite fosse pro YouTube, porque eu sabia que o talk show passa tarde e a popularidade poderia aumentar muito se estivesse no YouTube, só que naquela época não tinha o padrão de TV pôr as coisas no YouTube. Então quando eu fui pro SBT, eu falei, não, quanto você quer ganhar? Isso, aquilo, pra cobrir? Eu falei, eu quero minhas liberdades aqui. Vocês vão pôr no YouTube o programa, hoje é padrão SBT. Então eu briguei por liberdades, eu falei, eu quero poder falar isso no programa, eu quero uma cláusula que não vão me mudar de horário. Eu fiquei sempre muito mais, tô falando só de trabalho, né? Muito mais preocupado. Nunca tomei atitudes no trabalho até hoje por causa de dinheiro. Mas eu vou ficando velho e o dinheiro vai sendo um problema que quando eu era novo não era tanto, eu era mais loucão, né? Precisando, mas se eu tô num caminho onde eu tô construindo a minha carreira, como foi, eu vou analisar os terrenos. Liberdade 100% não existe, mas você pode sempre ter mais liberdade num lugar do que no outro. Por exemplo, um dos motivos que eu não fui pra Record, que eu falei, depois eu fiz as minhas piadas aqui, vai vir os pastores falar que eu não posso. É verdade. Aí eu tô ganhando R$500 mil aqui, sem poder, e perco meus culhão, perco minha personalidade, e em 1 ano eu tô valendo muito menos do que em outro lugar. Que eu posso me desenvolver mais. Sim. Posso desenvolver minha... Eu acho que a personalidade é o maior bem. Manter quem você é, a sua essência. Eu acho que a personalidade é uma coisa muito forte, que não tem preço. Cara, eu trabalhei muito. Se eu olhar para trás assim, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante. O tempo todo eu fiz o seguinte. Eu trabalhei como se Deus não existisse. Como se só dependesse de mim. Porém, sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho, ia ser totalmente em vão o que eu estava fazendo. Então, eu trabalhei demais. Eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social. Eu não sou um cara... Engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas. E eu sou um cara que você não vê em festa, você não vê na revista Caras, você não vê fazendo política. Eu sou um cara muito... eu não sou um cara de fazer muita politicagem. Eu sou um cara muito preto no branco. Eu sou um cara muito... assim ou assado. Entendeu? Então, tudo que eu consegui foi trabalhando. Eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com um diretor de uma emissora. Eu trabalhei pra caramba com aí surge uma oportunidade, surge uma janelinha desse tamanho. Eu trabalho pra conseguir passar por ela. Talvez por isso que quando vieram muitas tempestades, muita assassinato de reputação, quando veio muita coisa, eu permaneci, porque no fundo eu fiz minha casa sob a rocha, eu fiz minha casa onde tem um trabalho lá. Pode soprar o vento, pode soprar não sei o que, eu posso ser demitido, mas eu tenho um trabalho, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei fazer de novo. Quem me garantiu não foi alguém que me deu um cargo de confiança, foi alguém que viu o meu trabalho e queria que eu trabalhasse.
eu poderia ir ao palco e, em vez de piada, fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade, do diretor da televisão e ser um gênio. Mas eu preferi sentar na minha casa, perder muito mais tempo e criar um texto que, quando eu vou pro teatro, as pessoas riem do início ao fim. Isso é um trabalho. O que acontece isso? Por mais que me xinguem, meu teatro, meu show continua tendo fila. Porque as pessoas sabem que quando entrar lá vão rir. Então, assim, por mais que me xinguem, por mais que venham tentar falar qualquer coisa, as pessoas sabem que, se assistir o que eu tô fazendo, existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando. Porque eu não tô lá porque alguém me indicou. Eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego. Eu ganho... No auge do meu assassinato de reputação, eu ganhava da Globo toda semana. Porque eu tava trabalhando pra isso. Trabalhar pra mim seria fazer uma coisa constante, eu saber o que eu tô fazendo. A gente pode ser mais mecânico que isso, ser menos moralista. Se eu vou entrar num ramo de stand-up comedy, eu trabalho pra conseguir fazer um show que as pessoas vão falar, é um dos mais engraçados. É o melhor que eu posso com o que eu tenho. Você vai aprendendo o valor de um amigo assim também. Cara, isso mudou a minha vida. Sabe que eu sou comediante. Eu trabalho falando merda, eu trabalho fazendo besteira, eu trabalho passando o limite, eu trabalho provocando, eu trabalho saindo da linha. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas no meu íntimo, isso eu tenho a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Eu, com 14 anos, li a Bíblia. Cheguei à conclusão... Veio de você ou veio... E aí eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos e comecei a achar que, poxa, mas não existe instituição sagrada. Não é porque uma instituição tá falando que isso é o certo que é o certo. Porque eu tô vendo algumas coisas que eu não concordo. Então eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, fui parar pesquisei muito, fui em muito lugar, amo falar de religião, tudo que você imaginar eu pesquisei. Umbanda, Espiritismo, li o Evangelho de Allan Kardec, li alguns livros de Testemunho de Jeová, pesquisei Umbanda, islamismo, eu gosto muito de falar de religião. E parei assim, numa igreja batista de bairro, em Santo André, onde eu me senti bem. No início, meu pai e minha mãe ficaram bem putos porque meu avô veio da Itália pra cá. E meu avô sustentou, o pai do meu pai, né, sustentou a família pintando igrejas. E pelo Brasil inteiro você vai ver igrejas que foi o meu avô que pintou. Eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho e tal. Mas eu me senti bem lá, eu achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas eu entendi que existe uma coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Era uma coisa pequenininha, era de bairro, criei amizades, gostava de frequentar e eles ficaram muito putos comigo por causa disso. E eles iam me espionar. Por quê? Porque eles eram católicos, eles eram católicos. Ah, tá, entendi. Então assim, eles têm toda... Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema, aquelas beata. A família do meu pai tem esse lance que o meu avô, o pai dele pintava igreja. E também assim, quando eu me converti, ser crente não era tão fácil como agora. Eu peguei o final ali que ainda era um negócio estranho. Ó, o cara é crente, pelo menos de onde eu venho, assim. É o crente, nossa, e tal. Você tirava um sarro, porque você... Só que aí, passou um tempo, acho que minha mãe foi lá ver lá, que lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ia na rua e ficava vendo da rua, assim, pra ver. Aí ela se converteu.